Bom, vamos começar o nosso mergulho de hoje com uma imagem mental bem direta. Adão, o primeiríssimo homem, aquele que o texto de Gênesis relata ter sido criado pelas próprias mãos divinas. Certo? A pergunta é, ele conheceu Moisés? Frente a frente. Pois é, a reação imediata de quem nos escuta ao se deparar com uma pergunta de abertura dessas é tipo rir e descartar a ideia na mesma hora, né? Totalmente, quase instintivo. Afinal, a história tradicional que a gente aprende coloca essas duas figuras em pontas completamente opostas de uma linha do tempo gigantesca. Exato. A gente está falando de uma separação que, no imaginário popular, envolve milhares de anos de silêncio, gerações não registradas e as águas de um dilúvio global no meio disso tudo. Mas e se o material que a gente tem na nossa mesa de investigação hoje provar que essa percepção comum de tempo e distância está totalmente distorcida? Esse é o ponto. E o nosso objetivo com esse mergulho profundo não é fazer uma análise teológica padrão. Não, de jeito nenhum. Não é repetir sermão de domingo. A missão aqui é atuar como dois verdadeiros investigadores. Sim, dissecando um mistério literário e histórico incrível. Porque a nossa fonte principal revela um cálculo matemático oculto. Um cálculo oculto nas páginas mais antigas da Bíblia. Exatamente. Um padrão numérico que sempre esteve lá, escondido à vista de todos. E essa matemática muda completamente a compreensão de como esses relatos ancestrais foram preservados. Então, o aviso que fica para quem nos acompanha agora é o seguinte: peguem as calculadoras. É muito sério isso. Existe uma linha do tempo secreta nas Escrituras. A ideia central que vamos explorar hoje é que a transmissão da história da criação não foi aquele jogo de telefone sem fio. Onde a mensagem vai se perdendo, né? Um inventa um detalhe, o outro muda o final. E vira um mito irreconhecível. Longe disso. O texto base argumenta que foi um relato passado quase de forma presencial. De testemunha ocular para testemunha ocular. Certo, vamos desempacotar isso. Como exatamente essa matemática muda o jogo nas páginas de Gênesis? Para entender a magnitude dessa revelação, a gente precisa adotar um tom bem analítico e ir direto aos números brutos que a fonte fornece. Quem lê o livro de Gênesis costuma pular imediatamente o capítulo 5, né? Ah, sempre. Aquelas listas imensas de genealogias. Fulano gerou Cicrano que viveu tantos anos. Parece só um registro burocrático e cansativo, mas o texto que a gente está analisando aponta que é exatamente aí que mora o segredo. Nos números que a gente ignora? Sim, o argumento central é que essas listas formam uma cadeia de custódia cronológica. Espera aí, quando a fonte fala em cadeia de custódia, isso é um termo lá do universo jurídico, né? Investigação policial. Exato. Como o autor aplica um conceito moderno de investigação criminal numa árvore genealógica tão antiga? Essa é a grande sacada. No meio investigativo, a cadeia de custódia é aquele registro meticuloso que mostra quem tocou numa evidência desde a cena do crime até chegar no tribunal. Para garantir que ninguém empantou ou adulterou a prova. Isso. A fonte usa esse termo para argumentar que as genealogias bíblicas funcionam do mesmo jeito. Para informação histórica, a matemática exata dos anos de nascimento e morte forma uma linha contínua que derruba a ideia de que a história inicial da humanidade se perdeu na névoa do tempo. A sobreposição de vidas é tão longa que transforma o que a gente achava que era lenda num relato documentado, quase contemporâneo. Então, para começar a desenrolar esse fio, a gente precisa voltar para o Marco Zero, o homem que deu origem a tudo isso. Adão. O texto traz um dado que assombra qualquer leitor. Adão viveu impressionantes 930 anos. 930? Para a mente moderna, que tem uma expectativa de vida ali nos 80 anos, alguém viver quase um milênio soa logo como ficção científica. E o ceticismo moderno diante desse número é muito natural. Mas a nossa fonte pede que a gente olhe para o porquê interno da narrativa. Para entender a regra do jogo daquele mundo. Isso. Dentro das regras de Gênesis, essa longevidade extrema não é um erro de tradução. Segundo a fonte, esse era o plano biológico original da criação. Antes daquela degradação severa que veio depois? Exatamente. O corpo humano operava num estado de perfeição genética, antes de sofrer uma degradação ambiental e fisiológica gigante causada pelo dilúvio.
Então, aceitando essa premissa para fazer a nossa conta investigativa, o cenário muda todo. Imagina o acúmulo de conhecimento histórico que um único indivíduo guardaria vivendo 9 séculos seguidos. É uma montanha colossal de tempo. E aqui vem a primeira revelação que faz a gente pegar a calculadora de verdade. O que quase ninguém discute é quem o Adão conheceu pessoalmente. A gente sempre imagina que ele é uma figura distante que morreu lá no início da história. Mas quando a gente soma as idades e os anos de nascimento dos grandes patriarcas descritos nessa genealogia, a cabeça explode. É chocante. Adão estava vivo, respirando e perfeitamente lúcido quando Lameque nasceu. E para dar o peso histórico correto, a gente precisa lembrar quem é Lameque. Não é qualquer um na lista. Não é um coadjuvante. Lameque é o pai de Noé, o construtor da arca. E a matemática da fonte não deixa margem para a interpretação poética sobre eras. O texto faz a conta exata. Como fica essa conta? Lameque nasceu no ano 874, a partir da criação de Adão. 874. Ou seja, Adão tinha 874 anos quando Lameque nasceu. Então, se o texto estabelece que Adão viveu 930 anos no total, e a gente subtrai os 874 do nascimento do Lameque, Dá exatos 56 anos. 56 anos de convivência entre os dois. Precisamente. Essa é a enorme janela de tempo que a fonte destaca. Eles não viveram só na mesma época de forma abstrata. O pai da humanidade e o pai de Noé compartilharam a mesma terra por mais de 50 anos. Isso é mais do que a vida inteira de muita gente hoje. É muito tempo. E que ouviu a promessa de redenção. Pela lógica dessa linha do tempo, esse homem pôde, literalmente, sentar na sombra de uma árvore e contar a verdadeira história da criação, com todos os detalhes. Direto para o homem que ia criar o construtor da arca. Não foi uma história sussurrada por 50 intermediários anônimos e falhos. Foi ouvida da boca da única testemunha ocular. Para quem nos escuta ter uma noção prática, seria como se um historiador de hoje, em vez de ler livros velhos, pudesse sentar e tomar um café pessoalmente com o imperador de Roma. O paralelo é perfeito. A narrativa ganha uma concretude absurda. E a antropologia aponta um problema crônico na tradição oral, que é o ruído na comunicação, né? Aquilo de quem conta um conto aumenta um ponto. Exato. Detalhes são perdidos, fatos são exagerados. Mas o argumento central da nossa fonte é que a matemática dessas genealogias anula o problema do ruído histórico. Porque a fonte original está viva para corrigir. Exatamente. Se a testemunha ocular está viva por 900 anos, ela atua como uma âncora viva da verdade. Qualquer boato que surgisse, o próprio Adão podia desmentir. Lameque passou 56 anos podendo tirar dúvidas com o próprio protagonista da história. Uma transmissão de dados de altíssima fidelidade. E a linha do tempo que o texto propõe segue em frente. Essa corrente de conhecimento não parou no Lameque. Não parou? O Lameque repassou isso para a descendência. Ele conviveu intimamente com o filho Noé e com o neto Sem. Por décadas antes das águas do grande dilúvio cobrirem a terra. A ponte de informações vai ficando muito mais sobreposta do que a gente costuma imaginar. E o que é fascinante aqui é o papel do Sem nessa engrenagem de transmissão. Na leitura popular, Sem é só mais um dos passageiros da arca. Apenas um sobrevivente qualquer. Mas a fonte descreve ele como a ponte viva e inquestionável. Imagina a logística de preservar informação num evento global de extinção em massa. O dilúvio é um ponto de corte drástico. É um funil onde toda a sociedade e os registros anteriores são varridos do mapa. Tudo sobre a lama. O argumento da investigação é que o Sem carregou ativamente toda a história fidedigna do mundo pré-diluviano. Aquela mesma precisão narrativa validada pelo Lameque e pelo Adão. Sim, ele levou tudo isso para dentro da arca de madeira. Então o Sem não estava lá só para ajudar com o trabalho braçal de salvar os animais. Ele funcionava literalmente como um disco rígido. Um backup vivo e ambulante de todos os segredos históricos da criação. Caramba. Essa é a tese histórica da fonte. Ele sobreviveu ao juízo de Deus e conectou aquele mundo antigo destruído
ao novo mundo que ia começar do zero no Monte Ararat. A informação não precisou ser redescoberta pela arqueologia ou deduzida em visões. Ela atravessou o desastre intacta, protegida na memória lúcida de um cara que sabia a matemática da própria linhagem. Ele cruzou as águas carregando a biblioteca mental da humanidade inteira. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a nossa audiência. O dilúvio termina, a arca pousa e o repovoamento começa. É nesse ponto que o texto joga mais surpresas matemáticas na nossa cara. A Bíblia registra que Sem continuou vivendo. E não foram só mais uns aninhos de velhice. Não. As escrituras mostram que ele viveu por espantosos 500 anos depois do dilúvio. 500 anos respirando o ar de um mundo novo. E a surpresa ocorre porque essa sobreposição matemática quebra as nossas suposições. A gente tende a separar a Gênesis em compartimentos, né? Muito. A gente lê a criação e fecha a gaveta. Lê o dilúvio, fecha a gaveta. E muito tempo depois, chegamos na era dos grandes patriarcas. Mas a frieza da matemática não respeita essas divisões imaginárias. Fazendo o cálculo desses 500 anos adicionais, a gente descobre que Sem viveu tempo suficiente para ver o nascimento, o crescimento e a ascensão de Abraão. O próprio Abraão, o grande pai da fé. A gente imagina que o Noé e a família dele eram um passado mítico para o Abraão, tão distantes quanto os fenícios são para nós. Mas a cronologia mostra o oposto. Sem e Abraão conviveram no mesmo mundo por mais de 150 anos. 150 anos de sobreposição é mais do que a existência de muitas repúblicas modernas. Uma janela temporal colossal. E o peso histórico desse cruzamento é inestimável. A premissa é que o homem que esteve na arca, que carregava a memória do princípio do mundo, caminhava livremente pela mesma região que o Abraão. A cronologia se estende tanto que alcança até o filho de Abraão, Isaac. Sem estaria vivo para ver o Isaac crescer. Exato. O argumento que a fonte constrói é que a história da criação chegou aos fundadores de Israel sem sofrer aquelas distorções de mitos que viajam no escuro por milênios. Mas aí alguém mais cético pode perguntar, tá, mas como a fonte constrói o resto do caminho? De Isaac até chegar no Moisés, que foi quem compilou o livro. Afinal, a nossa provocação inicial foi: se Adão conheceu Moisés... A transição a partir daí é explicada pela continuidade muito mais rápida das gerações. De Isaac, a promessa passa para Jacó. Jacó desce para o Egito com a família toda. Mais ou menos 70 pessoas carregando a mesma tradição oral. Isso. Lá no Egito, eles se multiplicam e viram uma nação. A escravidão durou cerca de 400 anos. Ou seja, da descida do Jacó, passam poucas gerações nascidas em catizeiro até o nascimento do Moisés. O líder da libertação e autor tradicional de Gênesis. Então, voltando à provocação lá do início, Adão conheceu Moisés frente a frente? Fisicamente, não. A matemática mostra que eles foram separados por alguns séculos contados de história. Principalmente o tempo no Egito. Mas o objetivo da investigação é provar que a distância comunicacional entre o primeiro homem e o autor de Gênesis é extraordinariamente curta. Curtíssima. Não estamos falando de centenas de gerações transmitindo mitos assustadores ao redor de fogueiras. Foram necessárias apenas 4 ou 5 pessoas-chave, 4 ou 5 elos principais numa corrente. Vidas monumentais que se sobrepunham historicamente. Como telhas num telhado bem feito. Uma cobre e protege a outra perfeitamente. Eles passaram a mensagem vital desde o Éden até o Egito, e de lá a memória se sustentou até Moisés registrar tudo nas tábuas no Monte Sinai. E a grande conclusão que o autor do texto tira desse mapa matemático oculto é de cair o queixo. O que tudo isso significa, afinal? Significa que a gente precisa elevar radicalmente a nossa interpretação dessas páginas iniciais da Bíblia. O que parece ser só uma lista monótona de nomes e idades impossíveis é, na visão da fonte, a impressão digital da soberania de Deus sobre a passagem do tempo. Tem uma estratégia operando ali. Uma estratégia majestosa. A longevidade pré- e pós-dilúvio não foi um acidente genético ou um recurso de folclore. Foi um projeto prático e altamente estratégico. Um verdadeiro firewall de informações cruciais. A teoria é que essa extensão de vida serviu como um firewall milenar
contra a desinformação. Exatamente. O objetivo tático era garantir que a narrativa real da humanidade não fosse corrompida por boatos locais ou engolida pelos mitos caóticos dos outros povos. Como os sumérios ou babilônios que estavam crescendo por ali. A analogia do firewall cibernético descreve isso muito bem no nível antropológico. Era um sistema de verificação de fatos embutido na própria biologia daqueles poucos homens essenciais. E essa constatação nos leva para a cena final dessa transmissão histórica, quando Moisés senta lá no deserto escaldante para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele não estava operando num vácuo histórico. Não estava inventando mitos do zero. De forma alguma. Embora guiado pela inspiração do Espírito Santo na visão cristã, a fonte ressalta que ele estava compilando e registrando a memória viva de uma linhagem escolhida. Vidas que se entrelaçaram matematicamente através dos séculos para formar a base sólida de dados que ele materializou em texto. O simples fato das peças cronológicas se encaixarem dessa maneira matemática é impressionante. Muito. E isso leva a gente direto para o nosso grande debate de encerramento. Porque toda essa investigação rigorosa e esse exercício inusitado de puxar a calculadora tem um impacto gigantesco na fé de quem lê a Bíblia hoje a sério. A fonte dedica um bom espaço na conclusão para explicar isso. Para um cristão contemporâneo, mergulhado na era da informação e do ceticismo, descobrir esse cálculo interno solidifica a base da fé. E muda o jogo, porque muitas vezes a fé é vista de fora como algo cego, irracional. Baseada em eventos nebulosos e irrecuperáveis, né? Exato. Mas o argumento final é construído em cima dessa vulnerabilidade moderna. Quando quem nos escuta entende essas ramificações e aplica a matemática, a experiência de leitura muda por inteiro. Deixa de ser uma aceitação moral passiva e passa a ser a análise de uma cronologia altamente pensada. Quando você olha para essa cadeia de custódia inquebrável, com datas que se alinham milimetricamente, a crença ganha raízes profundas na história lógica. A fé adquire uma concretude formidável, um peso histórico indiscutível. O que poderia ser visto como lenda ganha um cuidado logístico e matemático intencional na preservação da narrativa. E aqueles números aparentemente cansativos ganham vida. Eles se tornam faróis lógicos que iluminam um longo caminho proposital de preservação da verdade inalterada até chegar às páginas impressas hoje. É fascinante notar como um olhar mais investigativo para uma sessão que quase todo mundo pula pode revelar um nível tão profundo de estrutura e intenção. É como ler um mapa do tesouro histórico que sempre esteve lá sob a superfície empoeirada de Gênesis. Só esperando que alguém, no momento certo, tivesse a curiosidade de parar e fazer as contas. E se me pergunte acrescentar, eu queria propor uma provocação final para a gente fechar esse raciocínio. Claro, vai em frente. É algo que com certeza vai deixar a nossa audiência calculando silenciosamente. Pensemos no seguinte: se a transmissão de um relato tão antigo e complexo pode ser analisada e rastreada através da matemática das vidas sobrepostas, encontrando esses pontos de contato precisos, o que a gente descobriria se aplicasse essa exata mesma matemática obstinada às nossas próprias e modestas árvores genealógicas modernas? Uau! Isso é um exercício antropológico e tanto. Dá uma perspectiva totalmente diferente de tempo. Esmaga a nossa percepção comum de história distante. Quantas gerações a gente realmente tá de distância dos grandes eventos que moldaram o nosso mundo contemporâneo, se a gente calcular só quem cruzou o caminho de quem ao longo do século XX? Caramba, verdade. Investigar quem os nossos avós tiveram a chance de conhecer. Quem os bisavós deles ouviram em rodas de conversa lá no passado. Quais eventos marcantes da humanidade foram presenciados e guardados por pessoas que apertaram as mãos de pessoas que nós conhecemos pelo nome hoje, que frequentam as nossas casas no domingo? Talvez a história seja a grandiosa história bíblica ou a nossa história caótica recente, não esteja presa num passado morto. Talvez ela esteja muito, mas muito mais próxima e viva nas vozes ao nosso redor do que a gente imagina. Fica aí essa forte reflexão matemática e humana para cada mente curiosa que mergulhou com foco total nessa nossa investigação textual de hoje. Que forma majestosa e espetacular de encerrar o mergulho. Fica lançado esse desafio histórico e familiar
para todos que nos acompanham fielmente e não têm medo de revirar o passado. Com certeza, essa longa jornada pelos números aparentemente áridos de Gênesis provou que nenhum detalhe, nenhum número solto nas listas da Bíblia está ali por acaso e sem propósito. Tudo tem uma engrenagem. Tudo. Muito obrigada de coração a todos que acompanharam de perto esse profundo mergulho temporal até o fim e que toparam pegar a calculadora para fazer essas contas fascinantes com a gente. Nós adoramos abrir e explorar esses mapas estruturais complexos com nossa audiência. É muito gratificante ir encaixando cada pequena peça de informação até que a grande imagem da verdade se revele por trás da fumaça do tempo. E a nossa mente sempre clama por mais. Não tem jeito. Continuem afiando o olhar. Continuem ligando pontos inusitados, buscando padrões escondidos, calculando as probabilidades da história e investigando incansavelmente, em busca de novas luzes sob a superfície daquilo que parece imutável. Vejo vocês em breve com novos mapas intrigantes. Até a nossa próxima investigação textual conjunta.